Neste vídeo, você vai descobrir como era viajar nesse mundo antigo, sentir os detalhes da jornada e conhecer o que tornava essas estradas tão especiais. Então, deixe seu like e se inscreva. Agora, encontre uma posição confortável, respire fundo e permita-se relaxar enquanto viaja comigo pelo coração do Império Romano. Imagine-se acordando cedo, quando o sol mal começa a surgir no horizonte. Você está em meio ao coração do Império Romano, uma época em que o mundo conhecido se estende em estradas que parecem não ter fim. O ar da manhã é fresco, e você sente o cheiro da terra úmida misturado com o pó que cobre suas sandálias. À sua frente, uma longa estrada de pedras se estende em linha reta, desaparecendo no horizonte. Essa não é uma estrada qualquer. Você sabe que ela foi construída com precisão por engenheiros romanos, feita para resistir ao tempo, às chuvas e aos passos de milhares de viajantes soldados e mercadores que, assim como você, se aventuram em jornadas pelo vasto território romano. O piso irregular de pedras, embora firme, exige atenção a cada passo. Você percebe como o caminho foi pensado para suportar a passagem de carros de boi, cavalos, pedestres e até as grandes legiões em marcha. Ao olhar para os lados, nota que as estradas estão delimitadas por pequenas valas que ajudam a escoar a água da chuva, evitando que a via se desgaste. A sensação é de segurança, como se, estando ali, você pudesse alcançar qualquer parte do império, desde as colinas da Espanha até os portos movimentados do Egito. Enquanto caminha, você ouve o som distante de rodas de carroças e o murmúrio de vozes, sinais de que não está sozinho nessa viagem. As estradas romanas são como veias que conectam cidades, vilas e fortalezas. E por elas circula não apenas o comércio, mas também ideias, notícias e até boatos. Cada passo que você dá é uma pequena conexão com todo esse mundo. O sol começa a subir, aquecendo levemente sua pele, e você sente que sua aventura está apenas começando. A estrada segue em frente, reta como se desafiasse a própria natureza. Você lembra que os romanos tinham uma obsessão por eficiência, e por isso, muitas de suas vias cortavam colinas, atravessavam rios com pontes de pedra e seguiam quase em linha reta, sem se importar com os obstáculos. Enquanto caminha, você vê ao longe marcos de pedra, erguidos como guias silenciosos. Esses marcos, conhecidos como miliários, indicam a distância percorrida desde Roma, o coração do império. Cada marco carrega inscrições gravadas, mostrando o nome do imperador que ordenou a construção ou reparo daquela estrada, como uma lembrança de que o poder de Roma se estendia até ali. A cada marco que passa, você sente que avança não apenas em distância, mas em tempo. A estrada em si é uma herança viva, e você percebe que cada pedra colocada ali foi fruto do trabalho de centenas de mãos, soldados e escravos que moldaram o caminho. O som das carroças fica mais nítido, e você vê um grupo de mercadores se aproximando. Eles puxam animais de carga carregados com ânforas de vinho, tecidos coloridos e cestos cheios de azeite. Um deles acena em sua direção, e você retribui com um gesto discreto. Não há pressa em suas expressões, apenas a tranquilidade de quem sabe que a estrada, apesar de longa, é segura. Por um instante, você sente que faz parte de algo maior, como se sua jornada fosse apenas mais uma entre tantas que acontecem ao mesmo tempo. As nuvens se movem lentamente no céu, e uma brisa fresca passa, lembrando que, mesmo nas estradas mais sólidas, a natureza ainda dita o ritmo da vida. O sol já está mais alto, e a estrada começa a revelar seus desafios. O calor aumenta, e o pó das pedras secas sobe a cada passo, grudando em sua pele
e tornando a caminhada mais pesada. Você percebe que muitos viajantes descansam à sombra de árvores próximas ou sob pequenas construções feitas ao lado da via. Algumas dessas paradas foram pensadas pelos romanos como pontos de apoio, conhecidas como mutationes e mansiones. As mutationes eram lugares simples onde viajantes e mensageiros do império podiam trocar cavalos, garantindo que as notícias chegassem rápido a Roma. Já as mansiones eram hospedarias maiores, destinadas a quem precisava descansar, comer ou até mesmo passar a noite. Você imagina a vida dentro desses locais, cheios de pessoas de diferentes regiões, falando línguas diversas, compartilhando histórias e mercadorias. O império é vasto, e as estradas são como pontes que unem mundos diferentes. Ao passar por uma pequena mansio, você sente o cheiro de pão assado e carne sendo preparada. O som de vozes alegres se mistura ao relinchar de cavalos. Por um momento, você pensa em entrar, mas decide seguir adiante, deixando que a curiosidade seja a força que move seus passos. A estrada segue firme, mas não é silenciosa. O barulho constante de rodas, cascos e passos cria uma sinfonia que acompanha sua viagem. A cada novo trecho, você se dá conta de como a infraestrutura romana transformou a forma de viajar. O que antes poderia levar semanas, em trilhas inseguras, agora se torna possível em dias, com rotas claras e estruturadas. O calor é exaustivo, mas a sensação de estar em meio a uma obra grandiosa supera qualquer desconforto. À medida que o dia avança, você percebe que a estrada não é apenas um caminho, mas um palco de encontros e despedidas. Em determinado ponto, você cruza com um grupo de legionários marchando em perfeita ordem. O som cadenciado de suas sandálias contra as pedras ecoa forte, como se a estrada vibrasse junto com eles. Eles carregam armaduras, escudos e lanças, mostrando que as vias romanas não serviam apenas ao comércio, mas também à força militar que mantinha o Império unido. Você os observa desaparecerem no horizonte, lembrando que cada estrada é também um instrumento de poder, capaz de mobilizar exércitos rapidamente para qualquer canto do território. Mais adiante, você encontra camponeses levando produtos simples, frutas, legumes, pequenos animais. Seus rostos mostram o cansaço da vida rural, mas também a esperança de vender seus bens em alguma cidade próxima. O contraste entre soldados, mercadores e camponeses torna a estrada uma mistura viva de destinos. Ao se aproximar de uma ponte de pedra, você ouve o som da água correndo forte abaixo. Os romanos dominavam a arte de construir não apenas estradas, mas também pontes, aquedutos e túneis. Você atravessa a ponte com passos firmes, admirando a solidez das pedras encaixadas com perfeição. O vento sopra mais fresco perto do rio, e você respira fundo, sentindo-se renovado. A estrada continua do outro lado, e o horizonte parece infinito. É como se cada passo fosse um convite para ir mais longe, conhecer mais, viver mais. O entardecer começa a colorir o céu em tons de laranja e dourado, e sua sombra se alonga sobre as pedras da estrada. O cansaço chega, mas também a sensação de que o dia foi repleto de descobertas. Ao longe, você avista mais um marco miliário e decide parar um instante para descansar perto dele. O silêncio da tarde é quebrado apenas pelo canto de alguns pássaros e pelo som distante de rodas que ainda seguem em movimento. Você pensa em como essas estradas são a espinha dorsal do Império, conectando não apenas cidades, mas também culturas inteiras. Por elas passam filósofos, poetas, soldados, mercadores e viajantes como você. Cada um deixa um pouco de sua história no caminho,
e a estrada guarda tudo em silêncio. O sol vai se escondendo, e a luz dourada dá lugar a tons mais suaves, como se o mundo estivesse se preparando para dormir. Você retoma a caminhada, agora em ritmo mais lento, aproveitando cada detalhe. As árvores projetam sombras longas, e o ar fresco da noite começa a envolver sua pele. As estradas, tão sólidas e eternas, parecem também acolhedoras, como se oferecessem não apenas um caminho físico, mas também um espaço de reflexão. É nesse momento que você percebe: a verdadeira aventura não está apenas no destino, mas em cada passo dado ao longo do caminho. A noite finalmente chega, e você encontra um pequeno abrigo ao lado da estrada. Uma fogueira acesa ilumina rostos cansados de outros viajantes que, assim como você, decidiram descansar antes de continuar. Você se aproxima e um deles abre espaço, como se o simples fato de estarem na mesma estrada já criasse uma ligação entre todos. O calor da fogueira afasta o frio da noite, e o brilho das chamas reflete no piso de pedra, mostrando que, mesmo sob a escuridão, a estrada continua ali, firme e silenciosa. Deitado sobre um manto simples, você olha para o céu estrelado e pensa em quantos outros, ao longo dos séculos, já tiveram a mesma visão. Nas mesmas estradas, soldados indo para a guerra, comerciantes voltando para casa, mensageiros levando notícias importantes. Todos passaram por aqui, todos deixaram suas marcas invisíveis. Aos poucos, o sono chega e você sente o corpo relaxar. A estrada romana, com toda sua grandiosidade e simplicidade, se torna também um berço para o descanso. O vento sopra leve, trazendo o som distante de passos e rodas que nunca param. Você fecha os olhos, sabendo que amanhã a jornada continua. Mas por agora, basta deixar que o silêncio e a tranquilidade da noite o envolvam. Você adormece, parte da estrada, parte da história, parte de algo que parece eterno.